Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nessa videoaula vamos estudar Bibliologia, aula de número 4. Desde já eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Vamos estudar nesta videoaula a inspiração divina nas Escrituras. Tenho aqui 3 tópicos: inspiração plenária, inspiração parcial e nenhuma inspiração. Inspiração plenária significa que a Bíblia é toda inspirada por Deus sem nenhum erro. Inspiração parcial significa que uma parte da Bíblia é inspirada por Deus e a outra parte da Bíblia é escrita pelo homem e sujeita a erro. E nenhuma inspiração significa que a Bíblia é totalmente escrita pelos homens e alguns foram iluminados por Deus, também sujeita a erros. Ou seja, essa última parte, Deus iluminou, deu sabedoria, mas ela não tem nenhuma inspiração. Na verdade, amados, assim como Deus soprou o fôlego de vida no homem, Ele soprou a sua palavra nos escritores da Bíblia. Então, temos aqui alguns textos que vai reforçar essa tese. Jeremias 36, versículo 2, parte A, Mateus, capítulo 5, versículo 18, deixa eu ver mais algum aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, eu vou ler esse texto. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós vamos usar esse texto para defender a nossa tese, que é a inspiração plenária, que toda a escritura é inspirada por Deus, e aqui o texto diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Portanto, antes que alguém faça uma crítica com relação às cópias, que uma coisa é o texto original, outra coisa são as cópias. Então, é fato que, assim como o Deus vivo proveu nos originais, Ele proveu também nas primeiras cópias. Agora basta traduzir para todas as línguas que existem na Terra com bastante cuidado e capacidade nas línguas originais. Então, muita gente fala que a Bíblia de hoje não é de confiança, totalmente de confiança, exatamente por não ser os textos originais. Claro que não são os textos originais. E é quase impossível guardar e preservar esses textos. Aqueles que foram escritos pela primeira vez, esses são os textos originais. Tipo as cartas de Paulo. E pior, os primeiros escritos, o livro de Jó e os livros de Moisés. Entendeu? Então, é muito difícil preservar esses textos. Mas assim como Deus ele proveu ali nos textos originais, claro que ele proveu também nas cópias e em todas as Bíblias que são escritas, porque essa é a vontade de Deus, de que a palavra dele seja pregada para todas as gerações. Então nós temos aqui 3 tópicos, são eles: salmos imprecatórios, erros de copistas e variações numéricas. Esses tópicos aqui são muito usados para defender a inspiração parcial e nenhuma inspiração. Ou seja, Satanás ele usa alguns textos para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas aqui nós vamos defender que ela é a palavra de Deus, é totalmente inspirada por Deus. E nós temos aqui o primeiro tópico, que é salmos imprecatórios. O que significa? Significa rogar pragas. Então, quem usava os salmos imprecatórios, olhe bem, eram pessoas injustiçadas e perseguidas, que oravam a Deus para que a justiça fosse feita de forma severa. Não devemos olhar para os salmos imprecatórios do ponto de vista da graça, porque eles eram usados no tempo da lei de Moisés, conhecida como olho por olho, dente por dente, ou seja, o castigo deve ser dado da mesma maneira. Essa lei aí é conhecida como a lei do talião.
um código de leis usado no passado e também no Velho Testamento. Então, amados, por não fazer uma interpretação correta dos textos, os defensores da inspiração parcial acreditam que os salmos imprecatórios não são inspirados por Deus. São palavras fortes, vamos ler aqui, mas esses salmos também são inspirados por Deus. Não devemos usar esses salmos no tempo da graça. A palavra diz que nós temos que orar pelos que nos perseguem, mas no tempo da lei era diferente, olho por olho, dente por dente. Se alguém matasse, tinha que morrer, se roubasse um boi, pagava com boi. Então, cada época tinha a sua forma de lei. Então, vamos ler aqui, Salmo 58, versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, muito forte. Salmo 109, versículo 10. Sejam vagabundos e pedites os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Salmo 137, versículos 8 e 9. A filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago pelo mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a parede. Então são um texto muito forte, cruéis, mas era do tempo dessa lei do talião, olho por olho, dente por dente, a lei mosaica. É diferente dos nossos tempos. Então, aqui foi quando Babilônia entrou em Judá, pegou o povo de Judá e fez isso aí. Então, o povo injustiçado e perseguido orava as suas divindades. Aqui o povo está orando ao Deus de Israel, para que a justiça fosse feita de forma igual. Então, também textos inspirados por Deus. Então, tem que ter uma boa interpretação, porque na Bíblia tudo tem a sua justificação, porque a Bíblia verdadeiramente ela é inspirada por Deus plenamente. E temos aqui erros de copistas. Temos aqui um pequeno erro. 2 Reis, capítulo 25, versículo 8, diz assim: Ora, no 5º mês, do 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia. Agora, Jeremias, capítulo 52, versículo 12, é o mesmo texto. No 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia. Então aqui nós temos o mesmo texto, escrito em 2 livros, mas tem aqui um errozinho de copista, que no texto de 2 Reis está assim, no 7º dia do mês. No texto de Jeremias está no 10º dia do mês, então tem um erro aqui de 3 dias. Aí eles vão usar esses escritos aqui para dizer que a Bíblia é escrita por homens, está cheio da mão do homem, que tem muitos erros. Nada que uma boa interpretação. Então, quando não olha o texto e o contexto, eles procuram não ler o contexto. Tudo isso é pretexto. Tudo é pretexto para acusar a Bíblia, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas o que acontece aqui, uma boa interpretação vai explicar. Então é necessário ler o texto, o contexto, ler outros livros, pegar base, conhecimento histórico, tudo para poder saber o que está acontecendo. Então aqui, Nabuzaradã ele chega em Jerusalém, e no outro texto mostra Nebuzaradã já lá dentro de Jerusalém, lá no centro de Jerusalém, o que levou 3 dias para Nebuzaradã chegar. Então todos os 2 textos estão certos, mas os copistas podiam ter dado uma melhorada nesse texto. Terceiro e último tópico, variações numéricas. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9, diz assim: Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo. Havia em Israel 800.000 homens valorosos que arrancavam da espada. Olhe bem o texto, arrancavam da espada. E os homens de Judá eram 500.000. Segundo o texto, 1 Crônicas 21, versículo 5. E Joabe deu a Davi o resultado da numeração do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 que arrancavam da espada. O que é que está tendo aqui? Onde é que está o erro aqui? Em 2 Samuel, mostra 800.000 em Israel.
Em 1 Crônica mostra 1.100.000, 300.000 a mais. No Judá, em Samuel, mostra 500.000. Crônicas mostra 470, 30.000 a menos. Então, o que acontece aqui, nessa numeração em Israel de 1.100.000, mostra a contagem total dos homens. Já no texto de 2 Samuel, que mostra 800.000, 300.000 a menos, vai aqui só estar mostrando os homens de guerra, os homens que já eram preparados. Então, aqui em Judá nós vemos 30.000 a menos, em Israel 300.000 a menos, que são os homens que eram preparados para a guerra. Então, é uma variação, um erro, mas que não vai mudar o contexto bíblico, o pensamento do autor, e não vai deixar de ser também a palavra de Deus. Então, nada melhor do que uma boa interpretação dos textos, porque a Bíblia ela é toda inspirada por Deus. Então, aqui nós vamos finalizar esta aula. Vou deixar na descrição, clica aí onde está o nome da videoaula. Vamos deixar um estudo para quem quiser buscar mais conhecimento, investigar mais esse texto, que vale a pena estar dando uma investigada nesse texto, porque grandes são aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, e nós temos a missão de fazer a defesa da palavra do nosso Deus. Amém, amados? Então, você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like e compartilhe. Então, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.